Boa noite, meus queridos ouvintes. Aqui é o Senhor Valentino e mais uma vez nos encontramos neste cantinho aconchegante para compartilhar uma história que toca o coração. Peguem suas xícaras de chá, acomodem-se em suas poltronas, porque hoje vou contar a vocês a história de Helena. Uma história de dor, mas também de renascimento. Uma história que nos ensina que não importa quão escura seja a noite, sempre há uma aurora esperando para nascer. Preparem seus corações, porque esta é uma jornada que vai nos fazer refletir sobre o poder transformador do amor e da compaixão. Helena nasceu em uma maternidade simples do interior, filha de Maria e João, um casal jovem que sonhava em construir uma família. Mas a vida, meus queridos, nem sempre segue o roteiro que escrevemos. Quando Helena tinha apenas 2 anos, seus pais biológicos faleceram em um acidente de carro na estrada que cortava a cidade. A menina, que mal começara a falar as primeiras palavras, tornou-se órfã. Foi então que Sebastião e Lourdes, um casal sem filhos da mesma cidade, decidiram adotá-la. Na frente das assistentes sociais, eles sorriam e prometiam dar todo o amor do mundo àquela criança de olhos castanhos e cabelos escuros. Mas portas fechadas, meus amigos, revelam verdades que nenhum documento pode capturar. Helena cresceu em uma casa onde o silêncio era quebrado apenas por gritos. Sebastião era um homem amargo, frustrado com a própria vida, que descontava suas decepções na menina. Lourdes, por sua vez, era fria como gelo, incapaz de demonstrar qualquer afeto. Para eles, Helena não era uma filha, mas um fardo, uma obrigação que haviam assumido para manter as aparências na pequena comunidade onde viviam. A menina aprendeu cedo a andar nas pontas dos pés, a falar baixo, a se fazer pequena. Seu quarto era um cubículo sem janelas nos fundos da casa, com apenas um colchão fino no chão e uma caixa de papelão onde guardava suas poucas roupas. Enquanto outras crianças brincavam na rua, Helena era obrigada a fazer todos os serviços domésticos: lavar, passar, cozinhar, limpar. Lembro-me de quando ela me contou sobre seus dias na escola. Helena era uma aluna brilhante, sabia? A professora sempre elogiava suas redações. Dizia que ela tinha um dom especial para as palavras. Mas em casa, cada elogio que ela compartilhava era recebido com indiferença ou deboche. "Acha que é melhor que os outros, é?" Lourdes costumava dizer, antes de adicionar mais tarefas à lista interminável da menina. Os anos foram passando e Helena crescia como uma flor tentando brotar em solo rochoso. Aos 10 anos, ela já conhecia todos os tipos de sofrimento que uma criança não deveria conhecer. A fome constante, porque sua porção de comida era sempre menor. O frio das madrugadas, quando era trancada no quintal como castigo. A solidão profunda de não ter ninguém para abraçar quando chorava. Mas sabe o que mais doía em Helena? Não era a dor física, não eram as privações. Era ver outras famílias na rua, pais segurando as mãos de seus filhos, mães ajeitando os cabelos das meninas com carinho, e saber que aquilo era algo que ela nunca teria. Era ouvir risadas vindas das casas vizinhas e entender que felicidade era um idioma que ela não falava. Na escola, Helena tentava esconder os hematomas com mangas compridas, mesmo no calor sufocante do verão. Inventava desculpas para não participar das atividades que exigiam um uniforme de educação física. Alguns professores desconfiavam, mas naquela época, meus amigos, as coisas eram diferentes. As pessoas preferiam não se meter, não fazer perguntas incômodas. Havia uma única pessoa que trazia alguma luz àqueles dias sombrios: Dona Amélia, a vizinha idosa que morava 3 casas adiante. Ela havia percebido a tristeza nos olhos daquela menina e sempre que podia, chamava Helena para pequenas tarefas em troca de um pedaço de bolo ou um copo de suco.
Nesses momentos, sentada na cozinha cheirosa de Dona Amélia, Helena experimentava fragmentos de algo que ela imaginava ser o que as outras crianças chamavam de lar. "Você é especial, menina", Dona Amélia costumava dizer, acariciando suavemente os cabelos de Helena. "Um dia você vai voar bem longe daqui, vai ver." Helena guardava essas palavras no coração como um tesouro escondido. Nas noites mais difíceis, quando a dor e a solidão pareciam insuportáveis, ela repetia para si mesma: "Um dia eu vou voar, um dia eu vou voar." Os anos da adolescência chegaram, e com eles o sofrimento intensificou. Sebastião, agora mais alcoolizado, tornara-se ainda mais violento. Lourdes havia desistido até mesmo da fachada de normalidade. Helena, aos 15 anos, trabalhava de sol a sol. Faltava às aulas para cuidar da casa e vivia em um estado constante de medo e exaustão. Foi então que Dona Amélia faleceu. Helena perdeu sua única fonte de afeto, seu único refúgio. No funeral, ela chorou todas as lágrimas que havia reprimido durante anos. Ali, diante daquele caixão, algo dentro dela se quebrou definitivamente. Ou talvez, meus queridos, algo tenha finalmente despertado. Tinha acabado de completar 16 anos quando Helena tomou a decisão mais importante de sua vida. Não houve festa, não houve bolo ou presentes. Seu aniversário passou como mais um dia comum, marcado apenas por mais humilhações e trabalho. Mas naquela noite, deitada em seu colchão fino, Helena percebeu algo. Se ficasse, morreria. Talvez não fisicamente, mas morreria por dentro, e isso era ainda pior. Era uma sexta-feira de março, e eu me lembro bem porque ela me descreveu cada detalhe daquela noite. A lua estava cheia, iluminando o quintal por onde ela escaparia. Helena esperou até ouvir os roncos de Sebastião e ter certeza de que Lourdes estava profundamente adormecida. Com o coração batendo tão forte que parecia que todos na cidade poderiam ouvi-lo, ela reuniu suas poucas posses: 2 mudas de roupa, uma foto desbotada de seus pais biológicos que ela escondera por anos e os R$ 23 que havia economizado fazendo pequenos trabalhos escondidos para os vizinhos. Saiu pela janela dos fundos, suas mãos tremendo enquanto escalava cuidadosamente para não fazer barulho. Quando seus pés tocaram o chão do lado de fora, Helena olhou para trás uma última vez. Aquela casa, que deveria ter sido seu lar, parecia agora uma prisão que finalmente deixava para trás. Caminhou a noite inteira, seguindo pela estrada que levava à cidade grande. Cada som a assustava. Cada carro que passava fazia seu coração disparar de medo. E se a encontrassem? E se a levassem de volta? Esses pensamentos a atormentavam, mas seus pés continuavam seguindo em frente, um passo após o outro, rumo ao desconhecido. Chegou à rodoviária ao amanhecer, exausta e faminta. Com o pouco dinheiro que tinha, comprou uma passagem para São Paulo. Não sabia por que escolheu aquela cidade, apenas sabia que precisava ir para longe, muito longe. No ônibus, sentada no último assento, Helena chorou silenciosamente enquanto assistia sua cidade desaparecer no retrovisor. Não havia arrependimento, apenas medo e uma esperança frágil de que, de alguma forma, conseguiria sobreviver. São Paulo a recebeu com toda a sua grandiosidade e indiferença. Para uma menina de 16 anos que nunca havia saído de sua pequena cidade, aquela metrópole era um monstro de concreto, barulho e movimento. Helena não conhecia ninguém, não tinha para onde ir, não tinha plano algum. Apenas a vontade desesperada de não voltar. Os primeiros dias foram os mais assustadores. Ela dormiu em uma praça, usando sua mochila como travesseiro, acordando a cada barulho com medo. Descobriu onde ficavam os banheiros públicos para se lavar. Aprendeu onde podiam dar sobras de comida, que lugares evitar, quem olhar nos olhos e quem ignorar. Havia um grupo de pessoas em situação de rua perto da estação.
e uma mulher chamada Rosa tomou Helena sob sua aba. Rosa devia ter uns 40 anos, mas a vida nas ruas a fizera parecer muito mais velha. Ela ensinou Helena as regras não escritas da sobrevivência urbana. Aqui, menina, você precisa ser esperta, Rosa dizia. Não confie em promessas fáceis. Não aceite carona de estranhos. E sempre guarde um pouco de comida para o dia seguinte. Helena absorvia cada lição como uma esponja. Aprendeu a revirar lixeiras atrás de comida ainda aproveitável, a fazer bicos em semáforos limpando para-brisas, a pedir esmolas sem parecer ameaçadora. Era uma vida dura, meus amigos, talvez até mais dura que a que tinha deixado para trás. Mas havia uma diferença fundamental. Ela era livre. Os meses foram passando e Helena foi se transformando. Seu corpo magro ficou ainda mais esquelético. Seus cabelos, que já não via um salão há tanto tempo, ficaram embaraçados e sem vida. Suas roupas, as mesmas 2 mudas que trouxera, estavam rasgadas e sujas. Mas seus olhos, aqueles olhos castanhos que tanto sofreram, mantinham uma centelha de determinação que recusava-se a se apagar. Houve momentos terríveis, eu não vou mentir para vocês. Noites de frio intenso, onde ela pensou que não veria o amanhecer. Dias de fome tão grande que a dor na barriga a fazia dobrar. Situações perigosas onde precisou correr, se esconder, se defender. A rua não perdoa, e Helena aprendeu isso rapidamente. Mas também houve momentos de humanidade inesperada. O dono de uma padaria que, uma vez por semana, separava os pães que sobrariam do dia para Rosa e seu grupo. A senhora que sempre parava seu carro no semáforo onde Helena trabalhava e lhe dava uma nota de R$5. O segurança de um shopping que, em vez de expulsá-los, deixava que usassem os banheiros para se lavar. Helena descobriu que havia bondade no mundo, mesmo nos lugares mais improváveis, e isso mantinha viva aquela pequena chama de esperança dentro dela. Talvez, apenas talvez, as coisas pudessem melhorar. Durante esse período, ela continuou sonhando. À noite, quando finalmente conseguia dormir, sonhava com uma casa de verdade, com uma cama macia, com refeições quentes. Mas mais do que isso, sonhava com propósito, com significado, com a possibilidade de ser alguém, de importar. Rosa costumava dizer que cada pessoa tem uma estrela da sorte e que um dia, quando menos se espera, essa estrela brilha. Helena não sabia se acreditava nisso, mas guardava essas palavras como guardara as de Dona Amélia. Como sementes de esperança plantadas em solo árido, esperando a chuva que as faria germinar. 6 meses haviam se passado desde que fugira. Estava mais forte de certa forma, mais resiliente, mas também mais cansada. Havia momentos em que se perguntava se valera a pena, se não teria sido melhor ter ficado. Mas então, lembrava-se dos gritos, dos golpes, do olhar vazio de Lourdes, e sabia que, por pior que fosse sua situação atual, pelo menos era dona de sua própria vida. Era uma terça-feira comum de setembro, e o inverno paulistano estava particularmente cruel. Helena estava em seu posto habitual, um semáforo movimentado na Avenida Paulista quando aconteceu. Um carro preto parou no sinal, e Helena, como sempre, aproximou-se com seu pano para limpar o para-brisa. Ao olhar através do vidro, seus olhos encontraram os de uma mulher. Mas não era um olhar comum, meus queridos. Era um olhar que parecia enxergar através dela, que via não apenas a menina suja e magra na rua, mas algo mais profundo. A mulher que depois descobriria se chamar Doutora. Beatriz baixou o vidro. "Quantos anos você tem?" perguntou ela com uma voz firme, mas gentil. Helena hesitou. Estava acostumada com pessoas que faziam perguntas por curiosidade mórbida, não por interesse genuíno. 16, respondeu baixinho. O semáforo mudou. Carros buzinaram atrás, mas doutora Beatriz não se moveu. Em vez disso, estendeu um cartão pela janela.
Venha me ver amanhã neste endereço, às 14h, por favor. E então ela partiu, deixando Helena com um cartão branco nas mãos. Nele estava escrito: Doutora Beatriz Mendes, Instituto Renascer, Assistência e Reintegração Social. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Segurava o cartão como se fosse um bilhete premiado de loteria, mas estava aterrorizada. E se fosse uma armadilha? E se tentassem levá-la de volta? Rosa, sempre prática, aconselhou: Vai, menina, mas vai esperta. Se sentir que algo está errado, você corre. No dia seguinte, depois de se lavar o melhor que pôde em um banheiro público, Helena pegou o ônibus usando os trocados que tinha guardado. O endereço a levou a um prédio em um bairro que ela nunca havia estado, limpo e bem cuidado. Seu coração batia descompassado enquanto tocava a campainha. Dora Beatriz a recebeu pessoalmente. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos presos em um coque, olhos azuis penetrantes e um sorriso que parecia genuíno. Que bom que você veio. Entre, por favor. O Instituto Renascer, Helena descobriria, era uma ONG que doutora Beatriz havia fundado 15 anos antes, dedicada a ajudar jovens em situação de vulnerabilidade. Eles ofereciam abrigo temporário, alimentação, assistência psicológica e, o mais importante, um caminho de volta à sociedade através de educação e profissionalização. Helena, disse doutora Beatriz, depois de ouvir sua história por horas, você não precisa viver assim. Não deveria estar nas ruas. Temos um programa aqui onde você pode morar, terminar seus estudos, aprender uma profissão, mas preciso que entenda, não é caridade, é uma oportunidade e você vai ter que trabalhar duro. Pela primeira vez em meses, Helena chorou lágrimas de alívio. Não eram lágrimas de dor ou desespero, mas de esperança. Aquela mulher, aquela completa estranha, estava oferecendo a ela uma segunda chance na vida. Mas aceitar não foi fácil, meus amigos. Helena estava acostumada a desconfiar, a se proteger, a não depender de ninguém. Nas primeiras semanas no instituto, ela dormia vestida, com sua mochila ao lado, pronta para fugir ao primeiro sinal de perigo. Recusava-se a fazer amizades com os outros jovens que moravam ali. Comia rapidamente, como se alguém fosse tirar sua comida a qualquer momento. Doutora Beatriz percebeu tudo isso. Ela havia visto muitos casos como o de Helena antes. Com paciência infinita, começou a trabalhar não apenas na reintegração social da menina, mas na cura de suas feridas emocionais. Sabe, Helena, ela disse uma vez enquanto tomavam chá juntas, confiar novamente depois de ter sido tão machucada é o ato mais corajoso que existe. Não é fraqueza, é força. Lentamente, muito lentamente, Helena começou a se abrir. As sessões com a psicóloga do instituto, doutora Carmen, foram fundamentais. Ali, naquele espaço seguro, Helena pôde finalmente falar sobre tudo o que havia vivido. A infância roubada, os abusos, o medo, a solidão, a vida nas ruas. Nada disso foi culpa sua. Doutora Carmen repetia sempre que necessário. Você era uma criança. Você merecia amor e proteção e não recebeu. Mas isso não define quem você é. Essas palavras foram como bálsamo em feridas abertas há tanto tempo. Helena começou a entender que não era defeituosa, não era indigna de amor. Ela era uma sobrevivente, uma guerreira que havia atravessado tempestades que teriam destruído muitos adultos. 3 meses depois de chegar ao instituto, algo incrível aconteceu. Helena voltou para a escola. Doutora Beatriz havia conseguido matriculá-la em um programa especial de educação de jovens e adultos. Helena estava nervosa, achava que não conseguiria acompanhar, que havia ficado para trás demais. Mas sabe o que aconteceu? Aquela menina brilhou.
Todo aquele amor pelo aprendizado que ela tinha quando criança, antes de ser esmagado pela crueldade de seus pais adotivos, voltou com força total. Helena devorava livros, fazia todas as lições com dedicação obsessiva, tirava notas excelentes. Sua professora de português, Dona Marlene, reconheceu nela o mesmo talento que sua antiga professora do interior havia visto. Você escreve de forma tocante, Helena. Cada palavra sua carrega emoção verdadeira. Pela primeira vez na vida, Helena começou a acreditar que talvez tivesse algo valioso a oferecer ao mundo. Não era apenas uma sobrevivente, mas alguém com potencial, com talentos, com um futuro possível. O primeiro ano de Helena no Instituto Renascer foi de reconstrução. Como um vaso quebrado sendo cuidadosamente remontado, pedaço por pedaço, ela foi se recompondo. Não foi linear, não foi fácil. Havia dias ruins, onde os traumas do passado a assolavam como ondas violentas. Pesadelos frequentes a faziam acordar gritando. Qualquer grito ou voz alterada a fazia congelar de medo. Mas havia também dias bons, cada vez mais frequentes. Dias em que ela ria genuinamente pela primeira vez. Dias em que conseguia olhar no espelho e ver não uma vítima, mas uma jovem mulher forte e capaz. Dias em que permitia a si mesma sonhar com o futuro. Doutora Beatriz tornou-se mais do que uma mentora. Tornou-se a figura materna que Helena nunca tivera. Ela estava presente nas conquistas pequenas e grandes. Quando Helena tirou sua primeira nota 10, doutora Beatriz a levou para jantar em seu restaurante favorito. Quando Helena teve uma crise de pânico severa, foi doutora Beatriz que ficou segurando sua mão até que ela se acalmasse. Você é como a filha que nunca tive, doutora Beatriz confessou uma vez com lágrimas nos olhos. Ver você florescer é a coisa mais bonita que já presenciei. A Miss Helena, que havia passado tanto tempo sem saber o que era ser amada, finalmente estava experimentando isso. E era transformador. No instituto, ela também começou a se conectar com outros jovens. Conheceu Rafael, que havia sido expulso de casa por sua orientação sexual. Conheceu Júlia, que havia fugido de uma situação de abuso doméstico. Conheceu Pedro, que havia crescido em abrigos e nunca conhecera uma família real. Cada um tinha sua história de dor, mas também sua história de resiliência. Juntos eles formaram uma família escolhida, meus amigos. Apoiavam-se mutuamente, celebravam as vitórias uns dos outros, consolavam-se nas derrotas. Helena aprendeu que família não é apenas sangue, é escolha, é presença, é amor em ação. Aos 18 anos, Helena finalmente concluiu o ensino médio. Foi uma cerimônia pequena no instituto, mas para ela era tão significativa quanto uma formatura universitária. Quando recebeu seu diploma, ela pensou em Dona Amélia e desejou que ela pudesse estar ali para ver. Mas o mais importante aconteceu logo depois. Doutora Beatriz sentou-se com Helena para discutir o futuro. E agora? O que você quer fazer com sua vida? Helena havia pensado muito sobre isso. Durante meses, a pergunta ecoava em sua mente. E a resposta veio clara como cristal. Quero ajudar outras pessoas como você me ajudou. Quero estudar psicologia. Doutora, Beatriz sorriu, um sorriso largo e orgulhoso. Então vamos fazer isso acontecer. Com a ajuda de doutora Beatriz, Helena se inscreveu no ProUni, um programa do governo para estudantes de baixa renda. Passou meses estudando obsessivamente para o Enem, muitas vezes ficando acordada até tarde da noite, revisando matérias. Quando o resultado saiu, Helena mal conseguia acreditar. Ela havia conseguido uma bolsa integral para estudar psicologia em uma universidade renomada de São Paulo. Era um sonho que ela nem sabia que tinha permissão para sonhar. Você conseguiu, minha querida. Doutora Beatriz a abraçou forte. Você conseguiu.
Os primeiros dias na universidade foram intimidadores. Helena olhava para seus colegas de classe, a maioria vindo de famílias estruturadas, com recursos, sem histórias de trauma escrito em cada fibra de seu ser, e sentia-se uma impostora. Quem era ela para estar ali? Mas então lembrava-se de tudo que havia superado. Se havia sobrevivido a uma infância de abuso, às ruas de São Paulo, à desesperança mais profunda, certamente poderia enfrentar um curso universitário. E enfrentou. Com a mesma determinação feroz que a mantivera viva nas ruas, Helena se dedicou aos estudos. Destacou-se em suas aulas, especialmente nas matérias sobre trauma e resiliência. Quando chegou a hora de escolher o tema para seu trabalho de conclusão de curso, ela não hesitou. Seria sobre a reconstrução da identidade em jovens vítimas de abuso e negligência. Durante seus anos na universidade, Helena manteve-se conectada com o Instituto Renascer. Ela voltava regularmente como voluntária, conversava com os novos jovens que chegavam, compartilhava sua história como um farol de esperança. "Se eu consegui, vocês também conseguem", ela dizia, e eles podiam ver em seus olhos que ela realmente acreditava nisso. Aos 23 anos, Helena se formou em psicologia. Era difícil reconhecer naquela jovem profissional, confiante e radiante, a menina assustada que havia chegado ao Instituto 7 anos antes. Seu discurso de formatura emocionou a todos presentes. Há 7 anos, eu estava nas ruas, sem esperança, sem futuro. Hoje estou aqui porque alguém decidiu me enxergar. Porque, doutora, Beatriz não viu uma menina suja em um semáforo, mas um ser humano com potencial. Dedico esta conquista a ela e prometo usar meu diploma para fazer pelos outros o que foi feito por mim. Não havia um olho seco na plateia. Doutora Beatriz, sentada na primeira fileira, chorava de orgulho. Logo após se formar, Helena foi contratada pelo próprio Instituto Renascer. Finalmente, ela não era apenas beneficiária do programa, mas parte da equipe que transformava vidas. Era a realização de um sonho. Trabalhar com jovens em situação semelhante à que ela vivera era ao mesmo tempo gratificante e desafiador. Cada história que ouvia ressoava com sua própria experiência. Cada olhar de desesperança a levava de volta àquele semáforo onde sua vida mudara. Mas agora ela tinha ferramentas, não apenas profissionais, mas pessoais, para fazer a diferença. Um dia, cerca de 1 ano depois de começar a trabalhar no Instituto, um caso específico chegou até ela. Uma menina de 15 anos, chamada Sofia, havia fugido de casa após anos de abuso. Estava extremamente fechada, recusava-se a falar com qualquer pessoa. Vivia em estado constante de alerta. Os outros psicólogos haviam tentado sem sucesso estabelecer conexão com ela. Foi quando sugeriram que Helena tentasse. No primeiro encontro, Helena simplesmente sentou-se na sala com Sofia em silêncio. Não forçou conversa, não fez perguntas invasivas, apenas esteve presente. Depois de 40 minutos, Sofia finalmente falou. "Por que você não está tentando me fazer falar?" Helena respondeu calmamente. "Porque eu sei que você vai falar quando estiver pronta. Eu também já estive onde você está." Sofia levantou os olhos pela primeira vez. "Impossível. Olhe para você. Você é normal." Helena sorriu tristemente. "Deixa eu te contar uma história. A história de uma menina chamada Helena." Nas sessões seguintes, Helena compartilhou cuidadosamente e apropriadamente partes de sua própria jornada com Sofia. Não para dizer, "eu sei como você se sente", porque cada trauma é único, mas para dizer, "eu sei que é possível sobreviver e até florescer depois do pior." A transformação de Sofia foi gradual, mas notável. Ela começou a se abrir, a confiar, a acreditar que talvez houvesse esperança para ela também. E ver isso
para Helena era mais gratificante do que qualquer salário ou reconhecimento profissional. Mas a vida ainda tinha algumas surpresas guardadas. Em um sábado qualquer, Helena estava em uma livraria quando esbarrou em alguém. Ao se virar para pedir desculpas, deparou-se com um homem de olhos gentis e sorriso caloroso. "Desculpe, foi culpa minha", ele disse. "Estava tão concentrado procurando este livro que não vi por onde ia." "Sem problemas", Helena respondeu, mas algo na voz dele, na energia dele, a fez querer continuar a conversa. "Que livro é?" "Um sobre resiliência e superação de traumas. Estou começando meu mestrado em psicologia e é para minha pesquisa." Os olhos de Helena brilharam. "Psicologia? Eu também sou psicóloga." E assim começou. O nome dele era Daniel, e nos meses que se seguiram, eles desenvolveram uma amizade que lentamente floresceu em algo mais. Daniel era paciente, respeitoso, nunca pressionava a Helena a compartilhar mais do que ela estava confortável. E quando ela finalmente lhe contou sua história completa, ele a ouviu sem julgamento, sem pena, apenas com admiração genuína por sua força. "Você é a pessoa mais incrível que já conheci", ele disse, segurando suas mãos. "Não apesar do que passou, mas pelo que você se tornou através disso." Pela primeira vez, Helena permitiu-se amar e ser amada romanticamente. Era assustador, exigia vulnerabilidade que ela nunca havia exercitado, mas também era lindo, curativo, transformador. Hoje, meus queridos ouvintes, Helena tem 28 anos. Ela continua trabalhando no Instituto Renascer, agora como coordenadora do programa de psicologia. Ela e Daniel se casaram em uma cerimônia simples, mas significativa, com todos os jovens do Instituto presentes. Doutora Beatriz, que nunca teve filhos, caminhou com Helena até o altar, cumprindo um papel que tanto Sebastião quanto o pai biológico de Helena deveriam ter tido. Helena também se tornou palestrante, compartilhando sua história em escolas, universidades e conferências. Não por ego ou busca de atenção, mas porque entendeu que sua história, por mais dolorosa que seja, pode ser um farol de esperança para outros que ainda estão na escuridão. Ela nunca mais teve contato com Sebastião e Lourdes, nem quis. Algumas feridas não precisam de confronto para serem curadas, precisam apenas de distância e tempo. Ela escolheu não carregar raiva ou buscar vingança, mas sim investir sua energia em construir uma vida que eles nunca puderam destruir completamente. Doutora Beatriz, agora com 62 anos, continua dirigindo o Instituto com a mesma paixão de sempre. Ela e Helena desenvolveram um vínculo que transcende qualquer rótulo. Não é apenas mentora e pupila, não é apenas mãe e filha escolhidas, mas algo único e profundo que só elas compreendem completamente. Recentemente, Helena descobriu que está grávida. Quando recebeu a notícia, sentiu medo. Medo de não saber como ser mãe quando nunca teve um exemplo saudável. Mas então percebeu. Ela sabe exatamente o tipo de mãe que quer ser, porque conhece profundamente o tipo de mãe que nunca quer ser. "Vou dar ao meu filho tudo que nunca tive", ela disse a Daniel com lágrimas nos olhos. "Amor incondicional, segurança, presença. E vou ensinar que não importa de onde viemos, mas para onde escolhemos ir." Daniel a abraçou forte e disse: "Você vai ser uma mãe maravilhosa, porque conhece a dor, conhece o valor de cada abraço, de cada palavra gentil, de cada gesto de amor." E sabe de uma coisa, meus queridos? Ele tinha razão. Enquanto termino de contar esta história para vocês, meus queridos ouvintes, vejo pela janela a lua cheia iluminando a noite, e não posso deixar de pensar em todas as Helenas que existem por aí. Crianças sofrendo nas mãos de quem deveria protegê-las.
Jovens dormindo em calçadas frias, pessoas carregando traumas tão pesados que parecem impossíveis de superar. A história de Helena nos ensina várias lições preciosas e eu gostaria de compartilhar algumas delas com vocês. Primeira lição: a escuridão não dura para sempre. Quando Helena estava naquela casa, sendo abusada e negligenciada, parecia que aquilo seria sua realidade para sempre. Quando estava nas ruas, passando frio e fome, parecia que não havia saída, mas havia. Sempre há. Mesmo quando não conseguimos ver, existe uma luz esperando para brilhar. Segunda lição: uma pessoa pode mudar uma vida inteira. Doutora Beatriz poderia ter simplesmente buzinado e seguido em frente naquele semáforo. Mas ela parou. Ela viu. Ela agiu. E com isso, mudou o curso completo da vida de Helena. Nunca subestime o poder de um ato de bondade, meus amigos. Você pode ser a doutora Beatriz na vida de alguém. Terceira lição: sobreviver não é o mesmo que viver, mas é o primeiro passo. Helena sobreviveu à sua infância terrível, sobreviveu às ruas. Mas ela não queria apenas sobreviver, ela queria viver. E quando teve a oportunidade, ela agarrou com todas as forças. Transformou sobrevivência em vida plena, em propósito, em significado. Quarta lição: as feridas podem cicatrizar, mas as cicatrizes nos ensinam. Helena nunca esqueceu o que passou. As memórias do abuso, da negligência, do medo, tudo isso permanece com ela. Mas ela não deixou que essas memórias a definissem. Em vez disso, usou-as como combustível para sua missão de ajudar outros. Transformou dor em propósito. Quinta lição: família é o que você constrói, não apenas o que você nasce. Helena perdeu seus pais biológicos cedo e foi traída por seus pais adotivos. Mas encontrou família em Rosa, nas ruas. Encontrou família em Doutora Beatriz. Encontrou família nos outros jovens do instituto. E construiu sua própria família com Daniel. O sangue pode ser importante, mas o amor e a escolha são mais fortes. Sexta lição: nunca é tarde para recomeçar. Aos 16 anos, quando fugiu de casa, Helena estava recomeçando. Aos 17, quando entrou no instituto, estava recomeçando. Aos 18, quando entrou na universidade, estava recomeçando. A cada dia, ela escolhia recomeçar, escolhia tentar de novo, escolhia não desistir. E cada recomeço a levava um passo mais perto da vida que ela merecia. Sétima lição: a cura não é linear. Mesmo depois de anos de terapia, de amor, de sucesso, Helena ainda tem dias difíceis. Ainda há momentos em que os traumas do passado a assombram. E está tudo bem. Cura não significa esquecer ou nunca mais sofrer. Significa aprender a carregar suas experiências de uma forma que não te destrua. Oitava lição: sua história não termina no seu trauma. Esta é talvez a lição mais importante, meus amigos. Helena poderia ter se tornado apenas a menina que foi abusada ou a jovem que viveu nas ruas. Mas ela escolheu ser muito mais do que isso. Ela é psicóloga, esposa, futura mãe, mentora, palestrante. Seu trauma faz parte de sua história, mas não é toda a história. Eu conheci Helena pessoalmente há alguns anos, em uma das palestras que ela deu em minha cidade. Depois do evento, conversei longamente com ela. E sabe o que mais me impressionou? Não foi apenas sua resiliência ou sua história de superação. Foi sua capacidade de ainda acreditar na bondade humana depois de tudo que passou. Foi sua risada genuína, seu sorriso caloroso, sua esperança inabalável. Senhor Valentino, ela me disse, se eu posso dar esperança para uma única pessoa que está passando pelo que passei, então tudo valeu a pena. Até a dor, até o sofrimento.
Tudo tem um propósito, se eu puder transformá-lo em algo que ajude outros. Essas palavras ficaram gravadas em meu coração. E é por isso que estou aqui hoje, compartilhando a história dela com vocês.